Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz por aí? Galera, bem-vindos ao Top Atualidades, aquele projeto tradicional do NEAF. Projeto esse que mudou a sua estrutura, né? Antes nós tínhamos o Top Atualidades de forma semanal e desde o mês de maio o nosso projeto é mensal. Então tivemos uma aula em maio que abordou os fatos ocorridos em abril. E na aula de hoje, que ocorre aqui, está sendo lançada no dia 13 de junho de 2022, nós abordaremos os fatos ocorridos no mês de maio. De boa? Então, todo mês tem Top Atualidades e, no respectivo mês, nós abordaremos os fatos do mês anterior. Então, hoje, mês de maio de 2022, será trabalhado. Como é tradição aqui no Top Atualidades, vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias? Varíola dos macacos. Entenda sintomas e tratamentos. TCU aprova processo de privatização da Eletrobras. IBGE divulga primeiro levantamento sobre homossexuais e bissexuais no Brasil. Suécia e Finlândia pedem adesão à OTAN e Vila Cruzeiro. Operação policial deixou mais de 20 mortos no Rio. Bom, vamos começar a falar de uma temática que envolve saúde pública. Antes de falar do fato em si, quero lembrar vocês de algumas provas que já ocorreram aí nos últimos anos. Hora e outra, nós temos uma questão sobre saúde pública, sobre um surto, sobre uma epidemia, sobre uma pandemia. Temos vários exemplos. Várias provas cobraram, por exemplo, fatos relacionados à Covid-19. Ah, Márcio, beleza, é uma pandemia, tem que cobrar mesmo isso em atualidades. Ok. Quando nós tivemos aquele surto de febre amarela, tivemos questões cobrando a febre amarela. Quando tivemos o Zika vírus, a mesma coisa. Então é um fato muito comum em prova de atualidades. E vale a pena a gente olhar a tal varíola dos macacos. O que está rolando? Então vamos lá. A gente começa. Há uma doença aí que tem gerado uma certa preocupação na Organização Mundial de Saúde. O nome dessa doença? Varíola dos macacos. Ela é muito comum no continente africano. E o que chama atenção no surto de 2022 é que ele tem ocorrido fora da Europa. É considerado, vou até grifar aqui para vocês, o maior surto de varíola dos macacos fora da África na história. Márcio, tem uma dúvida, é uma doença nova? Não, ela já existe, esse vírus aí, né, que transmite a doença, foi descoberto há mais de 50 anos. Tá? Em 2003 foi a primeira vez que ele foi registrado fora da África. Tá? Então, em 2003, registrado em outras regiões. E agora, em 2022, o maior surto da varíola do macaco fora da África. Ok? Tá. Então, pontos importantes. A varíola do macaco ela é transmitida de animais para humanos. Beleza? Outro ponto importante. O primeiro caso humano foi registrado em 1970. Continente africano, na República Democrática do Congo. Esse vírus, geralmente, já tinha citado isso, fica restrito à África. Mas agora, em 2022, então, temos um grande surto. Suave? Sintomas. Provas, hora ou outra, quando trabalham lá com alternativas falsas e verdadeiras, questionam o sintoma de uma doença. Então, como uma doença transmitida por vírus, as viroses de forma geral, elas causam dores de cabeça, dores no corpo, febre. Então essas são características comuns de viroses. Mas a varíola do macaco ela tem uma peculiaridade. É normal, né? Um sintoma dela são erupções cutâneas, tá? Então erupções na pele, uma espécie de umas feridas que ocorrem. Então isso chama atenção. Então se você está fazendo uma prova, apareceu lá que um sintoma da doença está associado a erupções cutâneas, começa a pensar que pode ser aí, a prova pode estar abordando a varíola dos macacos. De boa? Como que é a transmissão? Também é um ponto legal para a gente comentar. Ela ocorre no contato com animais infectados
com outros seres humanos, com superfícies, tá, contaminadas. Então, essas são as formas de transmissão. Márcio, ela preocupa, assim como a Covid-19? A OMS já declarou que ela não tem o mesmo potencial de transmissão que a Covid-19. Então, um risco de uma pandemia como a Covid está praticamente descartado pela OMS, tá? Então, são pontos para a gente ficar de olho. Algumas outras coisas interessantes que pode aparecer em prova. Então, primeiro caso, 1970, República Democrática do Congo. Como que eu trato isso, Márcio? Tem forma de tratar? Existem remédios, né, para aliviar os sintomas e existe sim a vacina. A vacina produzida para combater a varíola humana, ela é também adequada para essa varíola dos macacos. Vamos lembrar que a varíola humana, a varíola tradicional, ela está praticamente extinta no mundo desde os anos 80, muito em função da vacinação. De boa? Então esse é um panorama geral dessa doença, a varíola dos macacos, que deve pintar em provas de atualidades. Márcio, tem um negócio muito bacana agora no Top Atualidades, que é o direto ao ponto. Então, a gente já chega nesse direto ao ponto. Só um mapa para você visualizar como estava o cenário no final do mês de maio. Lembrando, o top de hoje trabalha o mês de maio. Então, em 27 de maio de 2022, nós tínhamos casos confirmados em vários países do mundo. Estados Unidos, por exemplo, Argentina, que foi o primeiro país da América Latina a registrar caso, Canadá, Espanha, Portugal, Reino Unido, Austrália, entre outros países. Então, observem, casos em diversos pontos do mundo. Márcio, e no Brasil? Até o dia 30 do mês de maio de 2022, nós tínhamos 3 suspeitas de varíola dos macacos. Os números de suspeitas, os casos confirmados, aumentarão com o passar dos dias, porque uma doença ela é extremamente dinâmica. Então, novas contaminações surgirão e esse mapa mundi que eu apresento para vocês possivelmente será alterado ao longo do mês de junho. Beleza? E só aproveitando que estou falando nisso, fiquem de olho aí em uma outra doença que tem chamado a atenção no noticiário. Existem aí hepatites A, B, C, D, E, todas conhecidas pela Organização Mundial de Saúde. E alguns casos têm sido registrados de uma hepatite desconhecida. Então, isso já foi registrado no Reino Unido. No Brasil, aí 47 casos suspeitos nós tínhamos. Li já esses dias, no mês de junho, já está chegando a 70 casos suspeitos. Então temos aí uma doença que também tem preocupado, que é essa hepatite desconhecida. Então fica de olho que vale a pena. Agora sim, direto ao ponto. Pensando em varíola dos macacos, o que eu preciso saber para a minha prova? Qual o nome de uma doença antiga com o surto atual fora da África? Eu quero dizer o seguinte, imagine uma doença recorrente na África, uma doença antiga e que agora apresenta um surto fora do continente africano. O nome da doença? Varíola dos macacos. É uma abordagem possível para a sua prova. Tá bom? Perguntar o nome. Uma outra abordagem possível. Questionar o candidato como a varíola dos macacos é transmitida. Contato com animais, com superfícies contaminadas, com pessoas. Beleza? Tá? Principais sintomas: febre, dor de cabeça, dor no corpo, erupções cutâneas. Destaquei erupções cutâneas, que é o que diferencia ela de outras viroses. Existe vacina? Sim! A mesma vacina da varíola humana. E o local de primeiro registro de caso humano na história, tá? Não é desse surto atual, não, na história. República Democrática do Congo. Beleza! Um outro ponto que vale a pena destacar. Os primeiros casos na Europa, uma coisa chamou atenção. Foi muito comum essa doença em homossexuais, tá? E daí gerou uma grande preocupação para não se criar um preconceito
e entender que essa doença é transmitida por homossexuais. Não tem essa relação, tá, pessoal? Esses homossexuais que apresentaram a varíola dos macacos, eles tiveram contatos entre si e isso ajudou a disseminar, a transmitir a doença de um para o outro. Mas não tem qualquer relação, ela não é transmitida por pessoas homossexuais. A gente precisa quebrar esse tipo de preconceito. De boa, estou levantando este fato porque ele apareceu numa notinha ou outra de jornal. Suave? Vamos para um segundo fato aí que eu acho interessante, que é TCU aprova processo de privatização da Eletrobras. Então, a gente chegou aí. Mas o que é a Eletrobras? Eletrobras, uma empresa estatal, ela é a maior empresa de energia elétrica da América Latina, tá? E o TCU, Tribunal de Contas da União, aprovou agora a última fase, já essa é a última fase, o processo de privatização. Foram 7 votos a 1. Então, Eletrobras, que atua na geração e transmissão de energia elétrica, teve o seu processo de privatização aprovado. O governo fará isso emitindo ações. Então, atualmente, o governo tem cerca de 75% do controle da empresa. A ideia é reduzir esse seu controle para 45%. Beleza? Então, Eletrobras, privatização aprovada. E puxando o gancho, falando nisso, né? Está falando de energia. Importante também saber que teve uma mudança no Ministério de Minas e Energia. O Bento Albuquerque, antigo ministro, deixou o cargo, foi exonerado e entra agora, vou até grifar aqui para vocês, o Alberto Sachizida. Adolfo Sachizida. O novo ministro de Minas e Energia. E aí uma fala do Sachizida chama atenção. Ele diz que pedirá estudos sobre o processo de desestatização da Petrobras, ou se preferir, processo de privatização da Petrobras. Diz que esse será o seu primeiro ato no cargo. Então, bom ficar de olho. Temos ministro novo no Ministério de Minas e Energia. Fazendo já um link, o governo federal anunciou uma troca também na presidência da Petrobras. Márcio, são constantes as trocas na presidência da Petrobras, é isso mesmo? Exato. Vamos lembrar lá de 2021. Em 2021, Roberto Castelo Branco foi substituído. No seu lugar entrou o general Luna e Silva. Agora, em 2022, o general Luna e Silva foi substituído. No seu lugar entrou Mauro Ferreira Coelho. Mauro Ferreira Coelho ficou 40 dias no cargo e também foi substituído. O novo presidente da Petrobras será Caio Mário Paes de Andrade. Então, se a gente for fazer uma análise, entre 2021 e 2022, nós tivemos 4 presidentes diferentes na Petrobras. Motivo dessas trocas, que também tem um pouquinho de relação com a troca no Ministério de Minas e Energia. Por que muda tanto a presidência da Petrobras? Vamos lá. Você vive no Brasil? Vive no Brasil? Tá. Então, nós temos acompanhado, ao longo dos últimos 2 anos, uma série de reajustes nos preços dos combustíveis, certo? Tranquilo quanto a isso? Então, o preço dos combustíveis tem subido de forma constante. Isso pressiona a inflação e o Brasil tem uma inflação atual superior a 10%. Beleza. É antipopular, né? Não é popular aumentar o preço de combustível. Então, em várias oportunidades, o presidente Jair Bolsonaro criticou os reajustes na Petrobras. Quando ele trocou o Roberto Castelo Branco em 2021, esse foi o principal motivo. Quando ele trocou o Silva Luna, Luna e Silva, agora em 2022, esse também foi o motivo. E agora o Mauro Coelho, o José Mauro Coelho, a mesma coisa. Então, a política de preço da Petrobras desagrada o executivo. Por isso essas trocas constantes. A própria troca no Ministério de Minas e Energia é um pouco reflexo dessas mudanças constantes nos preços dos combustíveis.
De boa? Então, vamos direto ao ponto. A gente falou de Eletrobras, né? Qual empresa estatal teve o seu processo de privatização aprovado pelo TCU? Eletrobras, a prova pode perguntar isso, tá? Como será características, questões de características derrubam candidatos em prova? Então, características desse processo de privatização da Eletrobras aprovado. Vai ser por meio de uma capitalização. Márcio, o que isso significa? A União vai oferecer novas ações na Bolsa de Valores e deixará de ser a sua acionista controladora. Suave? E aí, só uma coisa importante. Qual é a dimensão, qual é a participação da Eletrobras no setor elétrico, tá? Então, ela é a maior companhia do setor elétrico na América Latina. Isso é um ponto. Olha esse dado, galera. Vamos grifar aqui? Gosto de grifar. Tem esses tiques. Ela é responsável por 1/3 da energia elétrica gerada no Brasil. Então, ela é responsável por gerar 1/3 da energia. Outro ponto, ela tem quase que metade das linhas de transmissão. Tá? Então, muito representativa. Passará aí por um processo de privatização nos próximos anos, embora vamos ficar de olho, muitas ações judiciais surgindo para evitar o processo de privatização da Eletrobras. Beleza? Tá. Agora um fato de caráter social, um fato muito comum em provas de atualidades. IBGE divulga primeiro levantamento sobre homossexuais e bissexuais no Brasil. Então, o que o IBGE trouxe de interessante? Primeiro ponto, esses dados apresentados, divulgados pelo IBGE, são da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. Então, o IBGE pegou dados de uma pesquisa realizada em 2019 e divulgou agora em 2022. Segundo esses dados, 2,9 milhões de pessoas de 18 anos ou mais se declararam lésbicas, gays ou bissexuais. Tá? Então, é uma pesquisa, Márcio, autodeclaratória? Autodeclaratória. De boa. Tá? O que tem de importante nessa pesquisa, Márcio? É a primeira vez que nós temos o IBGE divulgando um dado dessa natureza, coletando e divulgando um dado desta natureza. Tá? Então, isso é muito importante, porque são a partir de dados oficiais que são geradas, desenvolvidas políticas públicas. Beleza? O IBGE chamou atenção. Pode haver subnotificação nestes dados. Entende? Como era autodeclaratório, muitas pessoas podem não ter efetuado a declaração de ser gay, de ser lésbica, de ser bissexual, ok? Dos entrevistados ou das pessoas que participaram dessa pesquisa, 94,8% se declararam heterossexuais, ok? Então, Márcio, e homossexual, bissexual, quantos por cento? 1,8%. Tem até anotadinho aqui, ó, 1,8%. Tá, Márcio, e o resto? Muita gente não saber ou não quis responder. Então, esses 2,9 milhões de pessoas representam aí 1,8% dessa população. Ok? De boa? Bom, direto ao ponto. Qual foi o levantamento inédito divulgado pelo IBGE? Um levantamento sobre o número de pessoas que se declara homossexual ou bissexual. Beleza? Tá. Qual é o número, qual é o percentual de pessoas com mais de 18 anos no Brasil que se declara homossexual e bissexual? Tá? Podemos ter aí uma abordagem quantitativa na sua prova. Então, 2,9 milhões de pessoas, o que representa 1,8% da população. Sabe aquelas bancas que trabalham com verdadeiro ou falso? Correto e errado? Esse tipo de enunciado pode aparecer. Tá? Importante, o IBGE destaca
que estes valores podem estar subnotificados. Muita gente pode não ter declarado corretamente. Beleza? Tá? E como foi feito esse levantamento? Não é um levantamento do censo, tá? Já comento sobre isso. Foi através da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. Por que eu estou enfatizando o censo? Tivemos agora uma decisão judicial em 2022 que obriga o IBGE, no censo, que será realizado o censo, é o levantamento total da população brasileira, que sejam incorporados no questionário questionamentos sobre orientação sexual. Tá? Então, existe essa decisão judicial, o IBGE promete recorrer. Se isso for mantido, deveremos ter, no ano que vem, a hora que o censo for divulgado, pela primeira vez, uma análise, aí, um diagnóstico global sobre orientação sexual no Brasil. Suave? Agora vamos falar um pouquinho de tudo que está acontecendo no mundo, talvez seja o fato mais relevante no mundo atual, que é a guerra na Ucrânia. Vamos lembrar um pouquinho? Tem várias aulas aqui no canal do NEAF, você pode pegar nos meses de fevereiro, março, abordamos muito o conflito Ucrânia e Rússia, mas um dos fatores que contribuíram para o início da guerra foi a aproximação entre Ucrânia e OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN foi fundada em 1949, tem vários países que se comprometem a uma ajuda mútua em caso de ataque de um outro país, então um acordo de cooperação militar. Conforme a Ucrânia flertava com a OTAN, a Rússia foi se irritando e tudo isso o desfecho que nós conhecemos, que é a invasão da Ucrânia pela Rússia. O que tem de novo... antes eu vou mostrar esse mapinha da OTAN, acho que vale a pena. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa da OTAN? Então, olha a OTAN a partir de 1997. Tudo que está em amarelo, todos esses países aqui em amarelo, são países que ingressaram na OTAN pós 1997. Então, qual é a nossa análise desse mapa? Qual é o padrão espacial desse mapa? A Rússia está aqui. Cada vez mais, a OTAN amplia sua influência em direção à Rússia, em áreas historicamente sob influência russa. A bola da vez era a Ucrânia. Estamos tendo conflito. O que acontece agora? Observando o que aconteceu com a Ucrânia, dois países historicamente neutros pediram adesão à OTAN. Resumindo aqui nas entrelinhas, estão com medo da Rússia. Porque se você for membro da OTAN e a Rússia te invadir, todas as forças da OTAN serão mobilizadas para proteger você. A Ucrânia não é membro da OTAN. Então, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a OTAN disse, não posso fazer nada, você não participa da organização. Então, Finlândia e Suécia, historicamente neutras, pediram para aderir à OTAN. Entregaram formalmente um pedido. Mas, então elas já entraram, tá de boa? Para que um país seja aceito na OTAN, todos os membros precisam aceitar. E tem um país aí que não está gostando dessa ideia, está criando obstáculos, que é a Turquia. Tá? Turquia, então, impondo obstáculos. Por quê? A Turquia entende que Finlândia e Suécia abrigam, fornecem asilo aí para membros do partido curdo. Esse partido curdo, PKK, é um partido taxado pela Turquia como organização terrorista. Vários membros desse partido que estão na Suécia, na Finlândia, a Turquia pede para que eles sejam extraditados. Ok? Finlândia e Suécia não realizam tal ação. Então a Turquia acusa os países de encobrir, acobertar terroristas e promete ser um obstáculo a essas novas adesões. Vamos ficar de olho nos próximos capítulos deste processo. Tá bom? E a Finlândia chama muita atenção porque a Finlândia faz fronteira com a Rússia, uma fronteira aí representativa.
1,3 mil quilômetros. Então, é uma questão geopolítica muito delicada. A Rússia prometeu aí uma série de retaliações. Tá? Então, Márcio, podemos estar caminhando para uma terceira guerra mundial? Não sei, não tenho como cravar isso, mas que preocupa, preocupa. Direto ao ponto. Nome dos países que pediram adesão à OTAN: Finlândia e Suécia. A prova pode ser direta. Finlândia e Suécia. Ok? O que a Rússia acha disso? Vladimir Putin, presidente russo. Isso. Haverá respostas se vocês entrarem na OTAN. Principal obstáculo às adesões: Turquia. Turquia é contra. Turquia atualmente é contra. Tá? Qual é o motivo da Turquia dizer não a Finlândia e Suécia? Por quê? Porque o Erdogan, presidente turco, disse várias vezes, não foi uma vez só não, que Finlândia e Suécia abrigam terroristas curdos do PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Esse grupo, por muito tempo, busca independência, tá? Na região sudeste da Turquia. É taxado pela Turquia como um grupo terrorista. E segundo o Erdogan, Finlândia e Suécia fornecem aí abrigo para esses terroristas. Fica de olho, isso deve cair em prova. E para a gente fechar o Moral de Notícias, Vila Cruzeiro, operação policial deixou mais de 20 mortos. Novamente, sabe? É todo ano isso. Tivemos uma operação policial, uma comunidade do Rio de Janeiro, com várias pessoas mortas. Essa operação de maio de 2022, ela ocorreu na Vila Cruzeiro. Foi uma operação realizada em conjunto pelo BOP, Batalhão de Operações Especiais, e pela Polícia Rodoviária Federal. Qual era o objetivo, né? A alegação oficial, você vai pegar notas falando coisas do tipo: frustrar uma movimentação de traficantes do Comando Vermelho, prender líderes do Comando Vermelho. Então, resumindo, foi uma operação contra aí o Comando Vermelho, uma facção criminosa com forte atuação no Brasil, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Ok? Tá? Essa foi a segunda operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. Só fica atrás da operação do Jacarezinho, que ocorreu em 2021. Teve mais mortos. A gente vai falar mais disso no Direto ao Ponto. Falando nisso, não é só no Brasil que nós temos aí essa violência marcante. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Um homem branco de 18 anos pegou um fuzil e, com este fuzil, matou 10 pessoas na cidade de Buffalo. Se liga nessa cidade, importante saber o nome da cidade. Então, um atirador com um fuzil atirou, matou 10 pessoas em Buffalo, nos Estados Unidos, no estado de Nova York. Este foi um atentado com motivação racial. As forças de investigação informaram que esse atirador mapeou, diagnosticou o local, viu que era uma região muito frequentada por negros e o seu objetivo era matar o maior número de negros possíveis. Tá? Então, fica de olho também neste atentado nos Estados Unidos. Há um grande debate nos Estados Unidos agora sobre a facilidade de adquirir armas de fogo. Esse debate deve se intensificar ao longo do ano. Direto ao ponto. Nome da comunidade do Rio de Janeiro onde a operação policial teve mais de 20 mortes. Vila Cruzeiro. Certo? Quem realizou a operação? BOP e Polícia Rodoviária Federal. Qual era o objetivo da operação? Prender chefes do Comando Vermelho escondidos na Vila Cruzeiro, ou frustrar, atingir membros do Comando Vermelho. Esse era o foco. Tá? Atenção! Essa é a segunda mais letal operação policial da história do Rio de Janeiro. Só perde para o Jacarezinho em 2021. 2 pontos precisam ser comentados. No início da pandemia, o STF proibiu operações policiais em comunidades, né? A não ser em casos de extrema urgência e com aviso ao Ministério Público. Então, o STF já tinha impedido operações policiais durante a pandemia. E o STF também determinou que o Rio de Janeiro construa um plano, né, para conter
a letalidade policial nessas operações. Com este fato, toda esta temática deve ganhar novas páginas e novas discussões. Então, fiquem de olho. Eu volto daqui a pouco, inclusive, com o nosso quadro que se chama Fique de Olho. Até mais! Pessoal, dando continuidade ao Top Atualidades, eu trago o nosso quadro Fique de Olho, que são listadas algumas notícias com uma abordagem um pouco mais sucinta. Vamos dar uma olhada? Então, Câmara aprova projeto que regulamenta o ensino domiciliar. Acompanharam isso? Mas já está valendo? Não, vamos devagar. O que é isso? Esse projeto ele altera a LDB, Lei de Diretrizes da Educação Básica. Então, ele abre espaço para a existência do ensino domiciliar, algo que é proibido hoje no Brasil. Tá? Então, Câmara aprovou. Para que essa modalidade de ensino seja ofertada, nós deveremos ter instituições cadastradas, né? Com permissão para oferecer essa modalidade e, obviamente, os alunos passarão por processos avaliativos e tudo mais. Esse projeto, ele contempla o ensino básico, então a educação infantil, a educação do ensino médio, né? E o ensino fundamental. É um tema de muito debate, esta é uma pauta conservadora, recebe críticas, o STF já tinha proibido tal modalidade no passado, entendendo que ele inviabiliza o contato entre pessoas, né? O convívio social, é um tema de muita discussão. Câmara aprovou num primeiro momento, isso ainda será debatido no Senado. Beleza? Também é importante ficar de olho na Coreia do Norte. Desde o início da pandemia do Covid-19, a Coreia do Norte adotou medidas drásticas. Isolamento, fechamento de fronteira, um controle rígido para evitar casos de Covid. E até o momento, até agora, 2022, o país não tinha reconhecido nenhum caso de Covid-19. Eis que agora ela reconhece um surto. Então, há uma preocupação na Coreia do Norte, porque 0% da população foi vacinada contra a Covid-19. China, Estados Unidos, OMS, têm oferecido vacinas para ajudar o país. País esse que no passado recusou as vacinas que foram ofertadas, tá? Então, questão possível de prova. Qual país reconheceu o primeiro caso de Covid-19 em 2022? Coreia do Norte. Covid não começa com CO? Coreia do Norte também. Outro fato interessante. Tivemos aí ministros, políticos, empresários, ONGs reunidas em Davos, no Fórum Econômico Mundial. Ele ocorre anualmente. Tivemos 2 anos seguidos sem a realização deste fórum por conta da pandemia. E esse fórum costuma debater questões, obviamente, econômicas, questões de saúde, questões energéticas, meio ambiente, mas a grande pauta, o grande debate do Fórum Econômico de Davos em 2022 foi a guerra na Ucrânia. Então, dominou todos os debates. O Brasil teve 2 representantes lá institucionais, vamos colocar o seguinte, né, oficiais. Paulo Guedes esteve no Fórum Econômico Mundial. O Marcelo Queiroga também, ministro da Saúde, então 2 ministros representando o Brasil. Chama atenção para o fato da Rússia não ter sido aí integrada, ela não foi convidada, ela foi proibida de ser representada oficialmente no Fórum Econômico de Davos, tá? Fórum Econômico Mundial. Outro ponto importante que quando cai em prova derruba candidato. Porque ele sai naquelas notinhas, ninguém dá muita atenção, todo mundo foca em política, em economia, e aí esses fatos, não vou dizer secundários, mas fatos talvez culturais, aí de rankings, acabam sendo deixados de lado no processo de estudo. Tivemos uma lista da revista Time, das 100 pessoas aí mais influentes do mundo. Então a Time
publicou essa lista. Tem muita gente lá. Tem o Rafael Nadal, tenista. Tem o Joe Biden, presidente. Tem o Xi Jinping, presidente da China. Então, várias personalidades. E 2 brasileiros. A líder indígena, vou tentar falar o nome dela aqui, eu sempre gaguejo na hora de falar, Sônia Guajajara, e o pesquisador Túlio de Oliveira. A Sônia Guajajara é uma ativista indígena, né? Ela debate principalmente, ela atua principalmente em movimentos indígenas na região da Amazônia, tece várias críticas ao governo federal e à forma como ele tem gerido as questões ambientais indígenas. Então ela aparece nessa lista da Time. E também o Túlio Oliveira, que é um pesquisador brasileiro responsável pelo sequenciamento, né, da variante Ômicron da Covid-19. No ano passado, em 2021, ele saiu numa lista dos 10 pesquisadores mais importantes pela revista Nature. Então, um brasileiro pesquisador também na lista das 100 pessoas mais influentes da revista Time. Vale a pena ficar de olho, porque podem questionar você. E aí você vê lá uma alternativa, Neymar. Será que é o Neymar, jogador? É conhecido, né? Não. Sônia Guajajara e o Túlio de Oliveira. Suave? E para fechar, uma notinha rápida cultural, um ator muito famoso, estreou várias novelas, filmes, também dirigia, era um grande ativista em pautas raciais. O ator Milton Gonçalves morreu aos 88 anos. Então, seriam 5 notícias aí rapidinhas que vale a pena comentar, vale a pena ficar de olho, porque pode aparecer em prova de atualidades. Eu volto daqui a pouco com o nosso Já Caiu em Concurso. Pessoal, beleza? Vamos ver o que já caiu em concurso em atualidades no ano de 2022? Bora lá então! Começa com uma questão aqui, ó, rasa. Márcio, tem questão rasa sim, questão direta sim? Hora e outra isso aparece em prova de atualidades. Então vamos lá. Destacar o enunciado, que é curto. Em fevereiro de 2022, então está me dando aqui um marco temporal, uma referência temporal, fevereiro de 2022, o ministro da Educação do governo Bolsonaro quer saber o nome. Qual é o nome do ministro da Educação em fevereiro de 2022? Se você faz prova numa respectiva área, vou dar um exemplo. Você faz uma prova na área educacional. É legal saber o nome do ministro da Educação. Questão. Você vai fazer uma prova na área da saúde. Opa, saber o ministro da Saúde. Vou fazer uma prova no setor de energia. Ministro de Minas e Energia, tá? Não só na área específica que você está trabalhando, em várias áreas, mas na área específica, pelo menos, é importante conhecer o ministro, porque as provas costumam cobrar. Nesse caso, então, quem era o ministro da Educação em fevereiro de 2022? Vamos lá? Em fevereiro de 2022 era o Milton Ribeiro. Milton Ribeiro. Mas não é mais? Era o Milton Ribeiro, fevereiro de 2022. Não é mais? Não é mais. Por quê? Quem é o ministro agora? É o Victor Godoy. Victor Godoy, desde maio. Então, ó, a gente pegar o mês de maio, ele que estava como ministro. Mas você não colocou junho, julho? Não sei se ele vai permanecer no cargo. Esses cargos políticos têm uma constante dança de cadeiras, né? Por que que mudou do Milton para o Victor? Uma polêmica que ocorreu em março. Teve uma crise no MEC. Áudios foram vazados. Áudios envolvendo o ministro Milton Ribeiro. Nesses áudios, o ministro admite que ele repassaria verbas do ministério, primeiramente para as prefeituras mais necessitadas e para os municípios indicados por pastores. E alega que tal medida teria sido um pedido do presidente Jair Bolsonaro. Conforme esses áudios vazaram, se instaurou ali uma crise no MEC, que culminou com a exoneração do Milton Ribeiro. Então, o novo ministro da Educação é o Victor Godoy. Se você for fazer uma prova e perguntar quem era o ministro da Educação em maio de 2022, o Victor Godoy. Ok? Então, a alternativa correta, em fevereiro de 2022, Milton Ribeiro. Tem questão desse tipo, hein, galera? E uma segunda questão, agora anunciado um pouquinho mais robusto, tá? Vamos lá. A opinião pública mundial acompanha, com interesse e acentuada preocupação,
a guerra a guerra da Rússia na Ucrânia. Então, guerra da Rússia na Ucrânia. Por mais de uma vez, o dirigente russo Vladimir Putin lembrou ao mundo a existência de um arsenal nuclear em suas mãos. Fora o drama humano vivido por milhares de pessoas, o conflito já aponta para consequências econômicas que poderão assumir dimensão global, tá? Então, olha o enunciado disso. O conflito já aponta para consequências econômicas, dimensão global. Relativamente a esse conflito, iniciado em fevereiro de 2022, julguem o item. Então, aquela de certo e errado. A resposta do Ocidente, então a resposta da Europa, dos Estados Unidos, dos países ocidentais, à invasão russa da Ucrânia, especialmente dos Estados Unidos da América, foi estabelecer sanções econômicas e financeiras que atingem inclusive empresas e financistas russos. Então, é verdade que a resposta do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos, à guerra da Ucrânia foi estabelecer sanções econômicas e financeiras? Isso afeta até empresas russas? Verdadeiro ou falso? Olha o que o enunciado já diz, que tem consequências econômicas. Isso pode ajudar você na interpretação. Mas sim, galera, uma série de sanções tem sido adotadas contra a Rússia. Os Estados Unidos não partiram para um conflito militar contra a Rússia. O Ocidente não partiu para um conflito direto. As medidas utilizadas têm sido sanções econômicas, sanções financeiras, tanto contra o governo russo como a empresas próximas à Rússia, ok? Próximas ao governo russo. A Rússia foi, por exemplo, excluída do SWIFT, um sistema de pagamentos globais. Várias empresas estão deixando o território russo, uma lista enorme. Então, a forma que o Ocidente tem encontrado para pressionar a Rússia a deixar a Ucrânia tem sido por meio de sanções econômicas e financeiras. Ok? Então, o setor financeiro é o principal afetado na Rússia por este conflito. A alternativa, então, está certa. E agora, galera, como ficou aí muito bem aceito por vocês, né? No mês passado, no mês de maio, eu tenho aí um convidado mais do que especial. Chega mais, professor Alessandro. Fala, pessoal! Eu vim aqui fazer uma pequena participação. Mudei um pouco um detalhe, tá? Porque já caiu em concurso, quer dizer que já foi uma prova que teve essa indagação. Dessa vez, eu olhei algumas questões que trouxeram detalhes, por exemplo, de nomes de presidentes de tribunal que assumiram, que são importantes. E eu acho que essa pergunta é muito própria pelas análises que eu fiz. Professor Márcio, por favor, depois brigue comigo se estiver fora da linha, mas a mim me parece boa. Criei a questão. O ministro Fachin é empossado presidente do TSE. Poxa, essa já seria a minha resposta, Lê. Pois é, também tomou posse nessa terça-feira como vice-presidente da corte o ministro. E eu acho que isso pode atrapalhar as pessoas, que de repente todo mundo sabe que o ministro Fachin tomou posse em fevereiro, se eu não me engano, de 2022. Mas e aí, quem vai ser o vice? Luiz Fux, o Ricardo Lewandowski, o Alexandre Moraes, o Gilmar Mendes ou Barata Ribeiro? Professor, o senhor deve estar de brincadeira comigo, é verdade. O ministro Fachin é empossado no TSE, isso aqui é do próprio sítio do TSE, e veja aqui a notícia, no último ato, frente à presidência do Tribunal Superior Eleitoral, você sabe muito bem quem preside, né? É o presidente do Supremo, era o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele conduziu nessa noite a sessão solene de posse do presidente e do vice da Corte Eleitoral. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Senhores, essa questão, que já está morta aqui para nós, vamos dar a resposta aqui para o pessoal, Alexandre de Moraes é a resposta, e nós sabemos que muita coisa vai ter de conflito, sendo o ministro Alexandre de Moraes o vice-presidente da corte, por questões óbvias, né, de entreveros que já houve com o presidente atual da República. Agora um detalhe, né, coloquei o Barata Ribeiro aqui por uma questão meramente lúdica, né, porque Cândido Barata Ribeiro foi realmente um médico, olha que
legal, né? Não tem formação na área jurídica, político, escritor, e, embora não formado em direito, foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem que ficou lá por menos de um ano, mas fica aí como questão histórica para vocês. Resposta da nossa questão, letra C, Alexandre de Moraes, presidente Fachin e vice Alexandre de Moraes. Isso pode cair em prova? Sim. Agora, no momento redação, eu resolvi trazer para vocês algo importante. Eu não preciso necessariamente trazer um tema de redação. E eu achei muito oportuno, depois por favor comentem, gosto de saber o que vocês pensam, né? Espero que vocês estejam gostando desse projeto como um todo. Eu trouxe qual a importância da redação prática. Veja, nós tivemos agora na prova, resultado da prova da Alesp, né? Da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu peguei aqui, tirei o nome das pessoas e fiz uma pesquisa. Pessoal, é assustador isso aqui. Por quê, Ale? Você vai ver. Repare, por exemplo, no primeiro exemplo, o colega com 78 na prova objetiva. Tudo bem? Só que ele destruiu a redação. Ele tirou 100. Ele foi para 24 aqui, ó, 24ª posição. Olha um cara que foi muito melhor que ele na primeira fase, mas muito melhor. 92. Só que ele não foi bem, não andou bem na redação. Caiu para 102. Tem exemplos absurdos. 92 na primeira, 68. 291. 90 na primeira, caiu 229. Pessoal, as coisas acontecem dessa forma. A redação pode te jogar lá para cima ou te jogar lá para baixo. Então, portanto, manda bala, faz curso, faz seu treinamento e eu vou te dar 2 dicas. E um presente. Você vai ter aqui na descrição, baixe o nosso e-book especial. Nós deixamos para vocês temas de redação. VUNESP e Fundação Carlos Chagas são 30 temas. Muito legal. Os textos motivadores, você vai poder sentir. E coisa nova, tá? Dessas 2 bancas importantíssimas. Professor, eu queria escrever, ter a redação corrigida por áudio. Né? Olha que legal. Ter a redação corrigida, um áudio dizendo cada parágrafo do que eu fiz, o que eu não fiz. Um vídeo ao final do mês. Participe do Redações Corrigidas. Agora que nós estamos fazendo com, principalmente para concurso de TRE e que vai ser unificado, vários estados tal, e Tribunal de Contas do município. Poderia citar os TRTs também. Professora Silva vai corrigir e é um projeto muito bacana. Espero que vocês gostem e aproveitem o nosso Top Atualidades. Valeu, pessoal! Beleza, galera? Gostaram do vídeo? Deixem sugestões, comentários, postem questões sobre os temas, enfim, vamos discutir bastante sobre os temas aqui tratados. Inscreva-se no canal para assistir aulas gratuitas toda semana. Conheça o nosso site preparatório para concursos públicos e nos siga nas nossas redes sociais. Obrigado!